Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa aula aqui a gente vai aprender como constrói uma biblioteca pessoal. Então a gente vai aprender a adicionar livros, exibir nossa estante de livros, buscar caso tenha um livro lá dentro, deletar. Se você já viu nossa aula sobre lista de contatos, a estrutura vai ser muito parecida, tá? É baseada na estrutura da lista de contatos, mas vai ter as particularidades. Que a gente começa declarando uma variável biblioteca, que vai ser a nossa variável base, e ela vai ter um dicionário vazio, porque tudo vai ser adicionado dentro dela. A gente começa criando uma função adicionar, e aí a gente começa o trabalho. Então a gente começa perguntando para o nosso usuário qual é o título e qual é o autor do livro que ele quer adicionar. Então, título com input, e a gente pergunta aqui qual obra deseja adicionar. A gente coloca aqui uma variável autor, coloca o input e pergunta qual o autor da obra. E aqui embaixo, como vocês podem ver, essa variável está indo um pouco apagada. Então você tem que chamar essa variável em algum lugar para ela meio que ficar mais válida. É uma parte mais técnica, mas digamos que a gente vai validar essa variável. Então a gente vai colocar aqui uma biblioteca entre colchetes título e a gente vai associar a autor dessa maneira. E a gente vai colocar um print aqui embaixo para adicionar o livro. Então, livro adicionado com sucesso. Então, basicamente, a gente adicionou, se tiver tudo certo, o livro vai ser adicionado com sucesso. E a gente já vai para a nossa próxima função, que é uma função para ver os livros que a gente já tem. Então, a gente coloca aqui uma função estante, por exemplo. E aí, a gente coloca da seguinte maneira. If biblioteca. E esse if biblioteca, como eu já disse na aula anterior, ele serve para entrar na variável. A gente não está colocando um condicional aqui, a gente está entrando dentro da variável biblioteca. A gente coloca um print aqui e coloca a sua estante de livros. E aí isso aqui vai funcionar, esse print vai funcionar como um título. Então os nossos livros vão vir abaixo desse print aqui. A gente pode colocar aquele print que eu já falei na última aula para fazer separação, que é o hífen multiplicado por 30 vezes. E a gente passa um for aqui embaixo para associar os títulos e os autores. Então for título, vírgula, autor, em biblioteca, que seria o nome da nossa variável, e a gente chama a função .itens, então, para verificar os itens que estão dentro da nossa biblioteca. A gente coloca um print, coloca um f para chamar variáveis, coloca título, hífen, autor. E aí aqui ele vai associar título e autor livro a livro. E a gente pode copiar esse print aqui embaixo para fazer a separação. Então ele vai colocar um livro, uma separação, um livro, uma separação para ficar tudo bem claro, certo? E aí agora a gente vai para uma função para pesquisar algum livro, se existe algum livro dentro da nossa estante. Então a gente coloca aqui uma def pesquisar. Essa def pesquisar, a gente vai chamar uma variável título e vai passar um input, perguntando para o nosso usuário qual livro ele está buscando. Então, qual livro está buscando? Ele vai colocar e a gente precisa passar um condicional para verificar se esse livro existe dentro da nossa variável. Então, if título em biblioteca, é apenas biblioteca, tá? Não é biblioteca itens. A gente coloca um print dizendo o livro. Então, livro, a gente pode colocar aqui entre chaves o título, e a gente coloca aqui autor, entre chaves, só que nesse caso aqui tem uma diferença. Aqui em cima a gente colocou título e autor diretamente entre chaves. A gente pode colocar isso porque a gente passou essas duas variáveis antes aqui no for. Como aqui a gente só passou título, a gente não passou autor, ela não pode ser chamada. A gente colocar autor aqui direto, ela vai dar esse amarelo. Então a gente apaga isso aqui e passa dessa maneira que a gente colocou aqui em cima, que é igual ao autor de qualquer maneira. Então a gente coloca dessa maneira e aí já está funcionando normalmente e a gente pode passar essa divisória aqui em cima e embaixo
para ele isolar o nome do autor. Depois disso, a gente pode colocar uma função para apagar algum livro. A gente coloca aqui def deletar, coloca 2 pontos aqui, e a gente passa o nosso título, variável título. Como são funções independentes, você não precisa se preocupar em colocar variáveis diferentes. Se você colocar o mesmo nome, não tem problema, porque elas não vão interferir uma com a outra, tá? A gente coloca um input aqui e pergunta qual obra deseja deletar. Ele vai colocar qual obra ele deseja, e a gente vai fazer isso aqui da mesma maneira. Então, a gente vai ver se o título existe. Então, vamos ver se o título está dentro da biblioteca, porque se ele não tiver, ele não pode ser deletado. Se ele tiver, a gente vai chamar a função del, vai chamar a variável biblioteca e, entre colchetes, título. Dessa maneira aqui, e aí ele vai apagar para você o seu livro. E aí a gente dá um print aqui embaixo para dizer que a obra foi deletada com sucesso. Depois de dizer que a obra foi deletada com sucesso, a gente precisa passar um condicional caso o livro não exista. Então a gente não vai conseguir apagar ele. A gente coloca um print aqui e coloca obra não foi encontrada, tá? A gente pode pegar esse divisor aqui e colocar perto dos nossos prints. Então, em cima e embaixo, para ele sempre fazer a separação. Então, um aqui e um aqui. E basicamente assim você forma a sua função deletar. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é uma função de emprestar. Então, caso alguém que a gente conheça queira emprestar algum livro, a gente cria uma função para ele fazer o empréstimo desse livro. Então, a gente tem que mostrar para ele quais são os livros disponíveis e, caso ele queira algum, qual é o prazo de devolução. Então, a gente começa declarando a nossa função emprestar, coloca aqui os 2 pontos e começa mostrando quais são os livros disponíveis. Então, a gente coloca um print aqui, coloca livros disponíveis. Isso aqui vai funcionar como um título. Então, vai mostrar os livros disponíveis e embaixo a gente vai mostrar a lista deles. Da mesma maneira que a gente construiu a nossa estante aqui em cima. Então, a gente começa aqui colocando o nosso for, né, a nossa lista for. Então, for título, vírgula, autor, em biblioteca, itens. A gente passa aqui um print e coloca os livros. Então, um F aqui fora, coloca título e autor. Da mesma maneira que a gente já colocou lá em cima, tá? E aí a gente pode colocar sempre a separação para ficar claro. Então, a gente vai colocar aqui em cima, a gente pode colocar aqui nos livros disponíveis, em cima e embaixo, e a gente pode colocar aqui embaixo, tá? A gente pode tirar esse aqui, na verdade, para ele ficar o título, aí ele vai mostrar todos os livros, e aí logo que acabar os livros, ele vai passar ao segundo divisor para ficar mais claro toda a nossa lista. E aí aqui a gente vai colocar uma variável livro com um input, perguntando para o nosso usuário qual livro ele quer buscar. Então, qual livro você quer emprestar? E aí ele vai responder para a gente quais os livros que ele já viu na nossa lista aqui em cima que ele quer emprestar. E aí a gente tem que fazer um condicional para verificar se o livro está dentro da biblioteca. Então, if livro em biblioteca, a gente tem as opções. Então, se ele estiver, a gente vai dar um print e vai colocar empréstimo feito com sucesso, certo? E aí a gente pode colocar um pequeno condicional aqui dentro para ele calcular mais ou menos um prazo de devolução. A gente pode colocar de aproximadamente uns 10 dias. E como a gente faz isso? A gente vai importar uma biblioteca. Então a gente vai vir aqui em cima, acima da nossa variável biblioteca, e vai colocar from date time import date. Então a gente está entrando dentro da biblioteca datetime e importando a função date. Então isso aqui serve para a gente saber
que dia é hoje? Então ele vai calcular baseado nisso. Hoje é dia tal, você tem tantos dias para devolver. Então a gente, embaixo aqui do feito com sucesso, a gente pode colocar uma variável qualquer. Eu vou chamar a minha de dia. Vou chamar minha função date.today e vou colocar um ponto .day aqui, tá? Essa função date.today, ela quer saber baseado na data de hoje. Então eu quero saber o dia, tá? Então se você substituir isso aqui por month, ele vai dizer o mês. Se a gente substituir por year, ele vai dizer o ano. Então a gente coloca apenas day, porque eu quero saber apenas que dia é hoje. E a gente coloca um outro print aqui embaixo, dizendo sobre a devolução. Então a gente pode colocar aqui hoje é dia, e a gente coloca aqui a variável dia, e a gente coloca aí sua devolução é em 10 dias, por exemplo. A gente tem que colocar o f aqui fora para ele interpretar isso aqui como uma função. Então, basicamente, essa variável dia, ela vai entrar no nosso calendário e vai descobrir que dia é hoje. No caso, o dia que eu estou gravando é dia 27. Então, ele vai dizer, ó, hoje é dia 27, você tem que devolver daqui a 10 dias. E aí a gente passa um último else, caso o livro não tenha sido encontrado. Então, else, na verdade está com um erro de indentação aqui, isso aqui tem que ficar dentro do nosso if. E agora a gente coloca um else aqui e coloca um print dizendo que o livro não está disponível, por exemplo, caso ele não tenha na sua estante. E aí, aqui a gente já fez a nossa função de emprestar. Então, se você rodar isso aqui e pegar um livro emprestado, ele vai dizer exatamente o dia que você tá? Então, não importa o dia que você esteja, ele sempre vai preencher o seu print da maneira correta, tá? E agora, a gente vai para o nosso menu. Então, a gente vai colocar uma função menu aqui, que seria o nosso menu de interação. A gente coloca um print aqui, coloca a primeira opção, e coloca que a primeira opção serve para adicionar novos livros. A opção 2, então a gente vai para a segunda opção, ela serve para a estante, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, para entrar na sua estante, então para ver a sua estante. A terceira opção é para pesquisar alguma coisa, então a gente pode copiar esse print aqui, copiei algumas vezes, a gente acerta a indentação. Então a gente coloca aqui que a opção 3 é para pesquisar. Pesquisar alguma obra. A opção 4 é para deletar. Deletar alguma obra. A opção 5 é para emprestar alguma obra. Então, a gente tem as nossas opções aqui de adicionar novos livros, ver a estante, pesquisar alguma obra, deletar ou emprestar alguma coisa. A gente acerta a numeração aqui, então 4, 5. E como você pode lembrar da nossa aula de lista de contatos, a gente precisa de uma última, caso o nosso usuário tenha entrado sem querer e ele queira sair da estante sem fazer nenhuma alteração. Então a gente coloca aqui um 6 e coloca para fechar a biblioteca. Então, só isso é o suficiente. E a gente vai colocar a mesma função que a gente colocou na nossa lista de contatos, que seria a função finalizar, print 1 para sim e print não, que seria o 2. Se você não viu a nossa aula de contatos, daqui a pouco eu explico essa função aqui. E agora a gente vai para a nossa função do loop de repetição, para fazer tudo isso aqui rodar da maneira que a gente quer. Então a gente vai colocar aqui, ó, def, a gente pode colocar o nome de... pode colocar o nome de biblioteca mesmo, que seria a nossa biblioteca rodando. A gente vai usar um laço de repetição while true e vai chamar o nosso menu. No nosso menu, a gente vai passar uma variável que eu vou chamar aqui de escolha, que vai ser o que o nosso usuário vai escolher. A gente vai passar um input para ele e vai dizer escolha uma opção.
Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está printando toda essa lista de menu aqui para ele. Quando a gente chama o menu, a gente está printando toda essa lista de opções e aí dando uma variável escolha para ele dizer qual opção ele quer. E aí, a partir daqui, a gente cria os nossos condicionais. Então, a gente começa aqui com um condicional if. Então, if escolha for igual a 1, que seria o nosso adicionar livros. Então, se ele quiser adicionar livros, a gente vai chamar a função adicionar. E aí, logo depois, a gente vai chamar a função finalizar. Finalizar. Para você que não sabe como essa função finalizar funciona, o que vai acontecer aqui? Quando ele clicar 1, o nosso código vai chamar a função adicionar. Então, ele vai lá para cima e vai rodar. Então, ele vai perguntar o título, vai perguntar o autor, vai dizer que foi adicionado com sucesso. Depois disso, se a gente não fizer nada, ele vai ficar rodando esse loop. Então, a gente vai para a função finalizar. Então, a gente vai dar as opções de sim e não para o nosso usuário. E aqui, depois que a gente der as opções de sim e não, a gente vai colocar um outro input. Então, a gente vai colocar uma variável final aqui, por exemplo, vai passar um input para o nosso usuário e vai perguntar se ele deseja mais alguma coisa. E aí ele vai responder se ele deseja mais alguma coisa através da função finalizar que a gente passou aqui. Então, se ele deseja, ele clica em 1, e aí o código vai entender que sim, e vai rodar lá para cima. Se ele responder 2, o código vai entender que não, e vai finalizar. Como que a gente faz isso? Então, a gente coloca aqui abaixo da nossa variável if final. Então, se a variável final for igual a 1, que no caso seria a resposta sim, a gente vai chamar biblioteca, que seria o nome dessa função aqui. Na verdade, eu acho que biblioteca vai dar errado por causa da variável, por isso que ela está em azul e não em amarelo. Então, a gente vai colocar aqui... a gente pode colocar loop de repetição mesmo, tá? Ele estava dando um erro por causa que ele estava com o mesmo nome aqui, então tem que se atentar a essa questão das cores, tá? As cores ajudam muito. Então, aí a gente vai colocar aqui a função loop. Então, quando ele responder sim, ele vai reiniciar esse loop aqui. Então, ele vai printar o menu de novo para o nosso usuário escolher uma outra atividade e ele vai ficar rodando até que o nosso usuário diga que não quer mais. E aí, depois do if, a gente vai usar o elif final igual a 2 e a gente vai dar um print e vai dizer para o nosso usuário, por exemplo, até a próxima, se despedindo do seu usuário. E aí, logo após isso, você só faz o seu break, o break do loop de repetição, e ele finaliza o código por aqui. E agora, o que a gente precisa fazer é repetir isso com todas as nossas funções de 1 a 5. Então, a gente copia aqui 1, coloca aqui 2, 3, 4 e 5. E aí você só vem alterando os números. Então, a função 2 é estante. Então, a gente vai substituir isso aqui, esse adicionar, por estante. Aqui, a função 3 é a função de pesquisa. Então, a gente vai colocar aqui a variável, na verdade, a função pesquisar. Aqui, que é o 4, eu acho que é a função deletar. Então, a gente vai substituir isso aqui por deletar. E a 5 é a emprestar. Então, a gente substitui essa função aqui. E, basicamente, o resto, que é essa questão de desejar mais alguma coisa, é tudo cópia, tá? Então, você só precisa substituir o valor da escolha e aí qual é a função correspondente ao valor dessa escolha. No caso aqui, a gente pode substituir, na verdade, só mudar a alocação de deletar e emprestar. Porque eu acho que aí talvez fica melhor você colocar a função deletar por último, para finalizar. Então, você não quer fazer nada, você quer apagar o seu. Então, a gente substitui aqui, em vez de deletar aqui, a gente coloca emprestar. E aí, na opção 5, a gente coloca deletar. Não esquece de mudar o menu aqui, senão ele vai acabar confundindo um pouco o seu usuário. Então, a gente só troca os nomes, substitui o print de lugar e já está tudo certo no nosso código novamente. E aí, depois que a gente construiu tudo isso aqui, a gente precisa da nossa opção 6, que é fechar a biblioteca.
Mas aí, como é uma opção mais simples, a gente não precisa copiar. A gente coloca aqui if escolha, a gente coloca aqui um 6, a gente coloca aqui um print, direto até a próxima, e aí a gente já dá o break. Então, se o nosso usuário escolher 6, que é fechar a biblioteca, ele vai fechar de uma vez e vai finalizar o nosso código. Aqui embaixo a gente tem que chamar a função loop, tá? Porque a gente tem que chamar alguma coisa para ele começar. Tudo isso aqui, ele basicamente ia ler o código e não ia fazer nada, mas quando ele lê o código e encontra aqui embaixo essa função loop, ele vai meio que ativar ela e entrar nela. E aí, quando ele entrar nela, ele vai ver o menu, vai printar o menu para o nosso usuário, você vai escolhendo as opções e assim sucessivamente. Então a gente já pode rodar essa aula aqui, certo? A gente começa com Python, biblioteca.py, e roda isso aqui. E aí ele vai colocar para adicionar novos livros. Então eu quero adicionar novos livros. Então eu quero adicionar o livro, por exemplo, Rápido e Devagar, por exemplo. E aí, qual é o autor da obra? A gente vai colocar o Daniel Kahneman, tá? Então esse é o nome do livro e o nome do autor. Livro adicionado com sucesso. Deseja fazer mais alguma coisa? Faltou um ponto de interrogação aqui. Então a gente coloca aqui sim. Eu quero ver a minha estante. Bom, o livro que eu tenho aqui, com a separação, é O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Sim, eu quero, por exemplo, emprestar. Eu quero emprestar o Rápido e Devagar. Você não precisa colocar o nome do autor, tá? Só o nome do livro. E ele vai dizer aqui, ó, empréstimo feito com sucesso, hoje é dia 27 e a sua devolução é em 10 dias. Deseja mais alguma coisa? Não desejo. Até a próxima, tá? Então, basicamente, o nosso código já está rodando da maneira correta. Então, a gente pode apagar isso aqui, na verdade, colocar um ponto final em todas, para ficar de uma maneira igual, né? Ficar todos iguais. E aí, a gente vem aqui embaixo e acerta essa questão do deseja mais alguma coisa. Então, a gente coloca uma interrogação e um espaço em todas, para ficar igual. E se você rodar esse código, ele já vai estar com as alterações que a gente está fazendo. Eu não vou rodar, porque a alteração é simples, mas é interessante você ir rodando o código, identificando os pontos, e aí você vai consertando aos poucos. Por essa aula é só isso. Fico por aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.